Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevelha e hoje nós vamos estar falando sobre massa, beleza? Então, vamos acompanhar comigo aqui, meus queridos. Bem, objetivo: introduzir a discussão sobre as diferenças dos conceitos de peso e massa. Classificar a massa como uma grandeza fundamental do Sistema Internacional de Medida, o famoso Sistema SI. Descrever em que vários conteúdos de física o conceito de massa se faz presente. E abordar os temas de massa inercial e massa gravitacional. Beleza? Então, esse momento da nossa aula aqui é uma aula de nivelamento, né? Ou seja, nós vamos fazer uma retomada dos conceitos de massa, né? Parece um conceito muito bobo, muito simples, mas na verdade ele é fundamental para que você possa entender alguns conceitos de movimento, certo? Então, por esse motivo que nós estamos fazendo essa aula sobre massa, beleza? Então, vamos lá. Então, para iniciar essa aula aqui, nós vamos partir de um pensamento, né? Então, vamos pensar. Quem nunca subiu em uma balança ao ir a uma farmácia? É muito raro achar alguém que nunca tenha feito isso pelo menos uma vez na vida. E você, já se pesou alguma vez? Tem certeza? Né? Aí você fala assim, não, mas é de sacanagem, professor, como assim se pesou uma vez? Claro, é óbvio, certo? Mas repare nesse próximo slide aqui. Existe uma grande confusão entre o que é peso e o que é massa. No dia a dia, utilizamos a palavra peso como sinônimo de massa, certo? Vejam, então é isso que acontece, né? Na realidade, a gente percebe bastante que o conceito de massa, ele é sinônimo de peso. As pessoas vão falar, eu vou me pesar, né? Existem muitos conceitos físicos aí, se vão analisar, que eles têm um conceito diferente, com a palavra calor, né? A palavra calor para a física representa uma coisa, para nós é uma outra representação. A mesma coisa acontece com a palavra massa. Então a massa para nós, aqui na parte de ciência, ela representa uma coisa, o peso ele vai representar outra, certo? Então são conceitos e grandezas físicas diferentes, certo? Elas estão relacionadas, mas são diferentes, certo? E vejam que para essa aula aqui nós iniciamos ela com uma imagem que é o Sir Isaac Newton, né? E a sua famosa lenda sobre a questão da maçã na cabeça de Newton. Mas cientificamente, peso indica uma força com que um objeto é atraído para o centro do corpo celeste a qual ele se encontra. Então veja, centro do corpo celeste. Eles falam assim, que diabos é corpo celeste? Cara, corpo celeste, um exemplo é o nosso planeta. Nosso planeta, ele é um corpo celeste, ou seja, nós somos atraídos em direção ao seu centro, certo? Por quê? Porque é uma lei universal. É uma propriedade da matéria. Matéria atrai matéria. Massa atrai massa, certo? Lei da gravitação universal de Newton. A natureza, ela é assim. Certo? Então é uma das propriedades dela. E essa força descrita pela gravitação universal, ela está em direção ao seu centro, né? Então o centro dos corpos, eles tendem a se atrair, né? Então por isso que eu tenho a atuação da força gravitacional. Veja, diz a lenda que o Sir Isaac Newton formulou a teoria da gravitação universal após uma maçã cair em sua cabeça. O físico imaginava como os corpos celestes interagiam e, após o impacto da fruta com o seu crânio, todos os seus pensamentos se organizaram. Em resumo, a maçã cai devido ao seu peso. Nesse contexto, o peso é entendido como uma força que o planeta Terra atrai para o centro, para o seu centro. E aí vem a questão, né? A explicação sobre esse conceito de força e tudo mais. Bem, Newton compreendeu que dois corpos que possuem massa, assim como na queda de maçãs na sua superfície do planeta, interagem à distância
atraindo-se mutuamente. Nessa linha de raciocínio foi um grande marco para a época, porque e pôde justificar as órbitas dos planetas em relação ao Sol e a órbita da Lua em relação à Terra. Veja, né, vamos dar uma relembrada sobre essa história aí. Em aulas anteriores nós falamos sobre as leis de Kepler, né? Então as leis de Kepler, depois de toda uma discussão, de todo um conceito, toda como diz na minha cidade, um entreveiro, né, científico ali, eles perceberam que, na verdade, né, a melhor explicação era o modelo heliocentrista, certo? E o modelo heliocentrista, ele foi justificado de uma maneira muito brilhante pelo Johannes Kepler. Johannes Kepler, ele utilizou dados lá do Tycho Brahe para descrever isso. Então, ele conseguiu descrever as órbitas dos planetas, né? Ele descreveu sobre como é que funciona a questão da velocidade dos planetas, certo? Nessas órbitas, e o período deles, certo? Então, a gente falou sobre isso. Só que o Kepler, ele não falou por que isso acontecia, né? Ele só jogou a ideia, ele só descreveu, ele fez uma pesquisa mais descritiva, ou seja, ele descreveu aquilo que estava acontecendo, certo? Mas aí nós temos o senhor Isaac Newton. O Isaac Newton, ele foi brilhante nesse contexto porque ele conseguiu matematicamente provar que existia alguma coisa vinda do Sol, né? Eu estava lendo em alguns livros por aí que falavam que, na verdade, o Isaac Newton ele não teve muita coragem de falar sobre essa ideia da força sem contato, né? Porque devido a questões, né, da época lá e tudo mais. Depois de muito tempo foi entendido e aceito a ideia da força sem contato, né? Porque imagina, como é que você consegue atrair uma coisa na outra, certo? Sem pegar, sem ter o contato, né? Hoje é fácil. Você, por exemplo, pega ímãs e esse ímã, né, não é a mesma força, mas você percebe que existe uma atração entre eles, certo? Que existe um campo magnético e tal, é muito mais entendível para nós de hoje. Mas lá, né, no século XVII não era bem assim. Então, assim, para entender um pouquinho melhor, né, o Isaac Newton formulou toda essa parte matematicamente e ele conseguiu dizer que uma força, né, vinda, a força do centro, a força gravitacional, era responsável por manter os planetas em órbita, né, e fazer com que todas aquelas leis de Kepler pudessem ser avariadas, certo? Essa lenda da maçã, ninguém sabe se é verdade ou não, se é uma fábula, mas ela instiga as pessoas, né? Ela mostra para nós, meus queridos, que em ciência, certo? Você às vezes precisa de uma inspiração, né? Então, às vezes de uma bobeira, e está relaxado, está no seu ócio, né? Está ali no seu momento relax, você vai lá, às vezes, ver um fenômeno que muitas vezes para alguns pode ser insignificante, mas para outros ele é relativamente bem relevante, né? Então você teve, por exemplo, essa ideia aqui da maçã, supostamente. Você teve, por exemplo, a ideia de Aristóteles, né? Que foi lá e calculou o diâmetro, a circunferência da Terra, né? Simplesmente observando o Sol no fundo de um poço. Então esse tipo de observação na ciência, né, mostra que as pessoas elas precisam de inspirações e que às vezes algumas coisas, né, alguns argumentos, algumas experiências, elas, na verdade, muitas vezes elas acabam inspirando uns, né? Para alguns são insignificantes, mas para outros é fundamental. Ok? Bem, mas, então, né? Afinal, o que é massa? Há algumas definições de massa e iremos abordar alguns dos seus aspectos. Primeiro, vamos falar sobre a questão da massa, a massa inercial. É uma grandeza física que identifica a dificuldade de um corpo tem de alterar o seu estado de movimento. Aqui, meus queridos, nós vamos estar falando sobre a ideia da primeira lei de Newton, né? Então, lá, a ideia do princípio da inércia, né? Então, nós vamos estar falando sobre esta. Então, aqui, o conceito de massa, ele muda um pouquinho, né? Então, veja que o conceito aqui está relacionado com o quê? Observe, com a dificuldade, certo, do corpo de mudar o seu tipo de movimento.
certo? Então aqui nós vamos daqui a pouquinho falar sobre quantidade de movimento e outras grandezas aí. Mas então é fundamental, né, que vocês entendam esse conceito de massa aí, beleza? Então massa inercial, essa dificuldade de um corpo de alterar o seu movimento. Bem, nós temos a chamada massa gravitacional. É uma grandeza física que indica como um corpo reage gravitacionalmente à presença de um campo gravitacional. Então veja que aqui nós vamos avaliar ela em um outro aspecto. Nós estamos avaliando aqui basicamente sobre o aspecto da gravidade. Então avaliar a massa, né, com relação à dificuldade de movimento, massa inercial, e nós vamos avaliar a massa com relação à interação gravitacional. Beleza? Bem, então massa, né? Temos aqui. A massa é uma grandeza física, melhor dizendo, fundamental do Sistema Internacional de Medida, o SI, e possui como unidade de medida oficial o quilograma. A gente sabe que existem outras unidades com relação à massa, mas no Sistema Internacional de Medida nós utilizamos o quilograma. Lembrando que quilograma, queridos, se escreve dessa forma aqui, ó, Q-U-I, né? Mas seu símbolo, né, seria o famoso KG, certo? Eu vejo muito em mercado, principalmente, a galera escrevendo quilograma com K, né? Mas não é, o correto é com QU, importante salientar isso. O quilograma padrão, um pequeno cilindro fabricado em Londres em 1889, se encontra guardado no Escritório Internacional de Pesos e Medidas, ABI-PM, em uma redoma de vidro, conforme mostra a figura, né? Esse protótipo internacional, né, ele está guardado na Agência Internacional de Pesos e Medidas de Sèvres, né, ao redor de Paris. Ó, veja que bonitinho, né? Ele está todo sob uma goma ali de vidro e tudo mais, né? Tudo para evitar possíveis interferências do ar, né, e tudo mais aí. Então ele é o nosso padrão de referência. Bem, o quilograma padrão perdeu 50 microgramas nos últimos 100 anos. Em 2019, o quilograma passou a ser definido em termos de grandezas eletromagnéticas, devido à deterioração do protótipo original. Veja que maluco, né? O quilograma nosso ele ficou uma porcentagem muito pequena, né? Se você for analisar, seria 50 microgramas, isso é 0,00005 mais ou menos por cento, né, da diferença do seu peso. Então assim, é uma diferença muito pequenininha. Daí você fala assim para a tua vida, tá, e daí? Né? E daí? Grandes coisas, né? Mas a gente vai perceber que essa questão, né, das redefinições de alguns padrões de medida, ele está sendo mais associado sempre a grandezas eletromagnéticas, certo? Por quê? Aí vem a questão. Para nós, na vida cotidiana, né, nós aqui, meros mortais, uma mudança dessa praticamente não faz nada, né, não influencia tanto. Só que aí você tem aquela indústria fina, né, a indústria de medicamentos, a indústria, por exemplo, que trabalha com tecnologia, em que quando você trabalha com quantidades muito pequenas, essa pequena diferença de padrão, ele já influencia muito os resultados. Então, por isso que é importante sempre estar averiguando, sempre estar analisando essa questão aí, né? Então, esse material, né, ele sofreu desintegração, né, natural da matéria, isso vai acontecer, só que, né, isso para nós acaba influenciando em medidas muito pequenas. Então, a mesma coisa aconteceu com a questão de distâncias, né, o padrão de metro e tudo mais. Então, você sempre tentar ir associar a questões de eletromagnetismo, né? E por que eletromagnetismo? Simples, porque eletromagnetismo você consegue controlar algumas coisas, né? Então, você consegue ter mais controle sobre as grandezas envolvidas. Bem, vamos fazer um exemplo aqui, né? A ideia utilizada aqui para poder determinar esse novo quilograma, meus queridos, é chamada balança de Kimble, né? Ou watt. Veja que maluco que é. Você tem um eletroímã, certo? Você tem uma estrutura aqui, ó, que como se fosse uma gangorra, e aqui você tem o teu 1 kg.
né? Então o que vai acontecer? Esse eletroímã, ele vai gerar um campo magnético, e esse campo magnético irá interagir, né, com o núcleo de ferro e tudo mais, e você vai ter uma atração ou repulsão, se for um outro ímã, né, mas vai ter uma força envolvida ali. A grande vantagem é que essa força, né, desse eletroímã está relacionada com a corrente elétrica, né? Então eu posso aumentar a força ou diminuir a força conforme a corrente elétrica está passando sobre esta. Então eu consigo regular, né, bem certinho o que representa o quilograma, certo? Através desse esquema. Então você tem uma balança, né? Então você tem aqui espécie de uma gangorra, então ela está fazendo isso aqui, certo? E aí, esse lado, por exemplo, se o eletroímã estiver mais forte, ele vai tender a puxar ele para cá. Aqui desse outro lado você tem a massa, então ele vai ficar nesse jogo de gangorra. Então ele vai ficar aqui sempre, né, numa certa posição de equilíbrio aqui. Se a força desse lado, no caso, a força de tração compensar, né, no caso, a força-peso associada a esse 1 kg, né, então quer dizer que eles são exatamente iguais. Ou seja, eu posso calibrar meu padrão de 1 kg utilizando esse eletroímã. Então vejam, né, essa corrente elétrica, né, ela é uma corrente elétrica progressiva que passa pelo eletroímã até que os dois lados estejam equilibrados, certo? Então eu consigo criar esse padrão aí que vocês estão vendo. Bem, vamos lá, né? Então para poder ir a gente finalizando essa nossa aula, vamos fazer um exercício, eu vou deixar um tempinho para vocês poderem ver aqui, poder fazer as discussões necessárias. Bem, item A, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, olha aqui, né? Peso e massa representam a mesma grandeza física, isto é, a força com a qual um corpo é atraído por um planeta. A massa é uma grandeza vetorial e o peso é uma grandeza escalar. E 3. A massa é a quantidade de matéria existente em um corpo e o peso é uma grandeza vetorial, que representa a força com a qual o corpo é atraído pelo planeta. Então veja, são 3 questõezinhas para vocês poderem avaliar quem é verdadeiro e quem é falsa. Pode ser tudo verdadeiro, pode ser tudo falso, certo? E daqui a pouco a gente volta para poder passar o gabarito e a resposta para vocês. Até daqui a pouquinho.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Eu acho que é bem de boa, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão aqui de massa. Bem, então, primeira questão. Peso e massa representam a mesma grandeza física? Isto é, grandeza com a qual o corpo é atraído para o centro do planeta? Não, né? Nós acabamos de falar aqui sobre que peso realmente é isto, né? Mas a massa ela tem as suas propriedades ali envolvidas. Segunda, a massa é uma grandeza vetorial e o peso é uma grandeza escalar? Grandeza vetorial, grandeza escalar, como assim, professor? Que é isso, né? Nós vimos, já falamos sobre isso, né? Grandezas vetoriais são aquelas que dependem da direção e do sentido, além do módulo, enquanto que uma grandeza escalar, ela depende apenas do seu módulo, né? De uma maneira muito grosseira. Então, essa questão, ela é falsa, está ao contrário, na verdade, certo? E o terceiro item, a massa é a quantidade de matéria existente em um corpo. E o peso é a grandeza vetorial com que representa a força com a qual esse corpo é atraído pelo planeta. Aí, ó, show de bola, né? Vejam, né? A massa, na verdade, ela é uma das propriedades da matéria, certo? A matéria, ela tem algumas propriedades. Ela tem, por exemplo, a extensão, a divisibilidade, mas ela também tem a impenetrabilidade, ela tem a indestrutibilidade. Então, tem várias propriedadezinhas que a matéria, ela acaba apresentando. A massa, no caso, é apenas uma dessas propriedades, certo? Vamos aqui então falar sobre a questão de massa, né? Então, espero que vocês tenham acertado o exercício, dado uma olhadinha, mas vamos retomar algumas coisas. Na sequência das nossas aulas, percebemos que o conceito de massa se faz presente em vários momentos da primeira série. De uma forma bem simples, quanto maior a massa, maior a dificuldade de encontrarmos para retirar um corpo de repouso ou modificar a sua velocidade. Então vejam, isso aqui é o conceito de massa inercial. Ou seja, para que eu possa realizar, né, uma mudança no movimento, necessariamente eu vou precisar de uma força. E eu percebo que quanto maior a massa, maior a força necessária para tirar esse corpo, né, da sua inércia, que a gente diz, ou seja, do seu estado paradinho de boas. Quando formos estudar a quantidade de movimento, colisões, as três leis de Newton, tipos de força, energia cinética, energia potencial, energia mecânica, entre outros conteúdos de física, estaremos utilizando o conceito de massa sempre inercial. Ou seja, basicamente, todas nossas aulas aqui elas vão ser baseadas neste conceito. Então aqui você tem, por exemplo, imagem que seria um jogo um jogo de sinuca, né? Então que você, por exemplo, utilizaria a ideia de colisões. O jogo de bilhar, né, acontece perante inúmeras trocas de quantidade de movimento entre as bolas. A quantidade de movimento de cada bola é definida de acordo com a sua massa e a sua velocidade. Então vejam, né, como é uma grandeza bem importante. Enquanto que a massa gravitacional. No primeiro trimestre, ao estudarmos a gravitação universal de Isaac Newton, percebemos que corpos com massa atraem-se mutuamente. Analisando o sistema solar como exemplo, temos que o Sol é um grande corpo massivo e sua massa representa 99% da massa do sistema solar. Ou seja, aqui nós já estamos analisando, né, a parte de astrofísica, então nós estaremos falando sobre a questão de massa, falando sobre a questão lá das interações gravitacionais e assim por diante. A massa do Sol cria um campo gravitacional em seus arredores e facilmente é sentida pela massa dos planetas que giram ao seu redor. Nessa situação, quando as massas cria campos gravitacionais e interage com os campos gravitacionais de outros corpos, estamos estudando a massa gravitacional. Beleza? Então vejam, né? Vejam, quando campos gravitacionais interagem com campos gravitacionais de outros corpos, ou seja, no caso, o campo gravitacional solar interage com o campo gravitacional de outros corpos, estamos falando em massa gravitacional. Louco isso, né? Então, vamos lá. Definindo, né, o que vimos hoje. Discutimos a diferença entre peso e massa. Verificamos a massa como uma grandeza fundamental do Sistema Internacional de Medidas, o SI. E apresentamos os conceitos de massa inercial e massa gravitacional. Beleza? Bem, aqui estão as nossas referências. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Dê uma boa olhada, assistam de novo, veja os slides. E estamos aí. Até uma breve aula, queridos. Tchau, tchau.